Estamos de volta com o curso Periodização do Treinamento de Força, muito além do que as evidências sugerem e recomendam. E agora o módulo mais importante, o mais esperado, que é para a gente poder aí fazer na unha, na caneta, na mão, a periodização do treinamento. Prepara papel e caneta, porque agora você que está aí do outro lado, você vai ver o que tem por trás do HTS, que é a ferramenta do software da HiFit, que demorou tantos anos para ser feita, para ser produzida, e que essa ferramenta permitiu que eu, Rodrigo Baladã, tivesse aí uma longa jornada na carreira de personal, com sucesso na captação e na retenção dos meus clientes, que estão comigo, muitos deles até hoje, desde o início da minha carreira. Esse módulo é o módulo mais importante. A gente vai ver passo a passo os modelos de periodização, como se pode periodizar por volume, por intensidade, por alternância das variáveis volume, intensidade, interdependência, volume e intensidade, e a gente vai ver como colocar isso no papel. Eu vou mostrar para você que está aí do outro lado o que existe por trás do software do HTS, para você ter uma ideia do quanto é difícil e trabalhoso periodizar o treinamento quando você faz isso na mão. Imagina você montar todo um planejamento de diversos, inúmeros alunos. Por isso a ferramenta existe, por isso ela foi criada para facilitar não só a minha vida, porque hoje em dia, obviamente, eu uso a ferramenta, mas também para facilitar a tua vida. Você que está aí do outro lado, querendo ter aí informações bem mais profundas a respeito da periodização do treinamento de força. Então vamos seguir, esse é o módulo mais importante, mais esperado. Olha só, quando a gente fala de periodização e montagem do treinamento, a gente tem que entender que a periodização, os estudos hoje em dia, os estudos atuais, publicados nos periódicos, publicados nos periódicos internacionais de renome, eles são estudos muitas vezes superficiais, rasos, porque é muito complicado você, durante a possibilidade de você publicar uma evidência, para que você consiga publicar uma evidência, é muito complicado você, por exemplo, elaborar, planificar um macrociclo anual de treinamento, conforme nós vimos lá nos módulos anteriores. Imagina você pegar diversos sujeitos da pesquisa e colocar para fazer um planejamento anual, um macrociclo anual composto por 12 meses. É muito difícil. Então, fica muito complicado você publicar para o pesquisador, para o cientista, publicar um estudo dessa grandiosidade. É muito trabalhoso. Normalmente o N que inicia a pesquisa nunca termina, você sempre perde aí alguns sujeitos da pesquisa ao longo do trajeto, do processo. Então fica praticamente inviável conseguir uma publicação com essa robustez toda de, por exemplo, 12 meses, um macrociclo integral completo. Então, como é que funciona? Normalmente, o que é produzido, o que é publicado, o que é apresentado para a gente aí nas fontes primárias, nos artigos científicos, são estudos de 4, 8, 12 semanas. Isso, obviamente, é muito curto, é muito pequeno, mas existe a necessidade, a obrigatoriedade de se produzir. Precisamos produzir conteúdo científico. Então, se a gente só consegue, por questões aí de logística, produzir estudos com 4, 8, 12 semanas, é melhor do que nada. Mas para isso a gente tem que entender e tem que ir lá atrás, e quando eu falo que a periodização do treinamento, a gente tem que olhar lá para o lado do leste europeu, principalmente lá para a antiga, a extinta União Soviética, que na década de 60, 70 e 80 ganhava tudo com relação aos esportes de força e potência, é porque as suas compilações, os seus treinadores, os seus cientistas, eles planejavam e elaboravam um planejamento muito mais de médio a longo prazo do que a gente tem conhecimento hoje pelos estudos que são publicados, despejados aí na literatura. Então, esse quadro aqui mostra nada mais, nada menos
que alguns tópicos importantes sobre nada mais nada menos Matveev. Matveev é considerado o pai da periodização moderna, falei isso ao longo do curso, né, nos módulos anteriores, e o modelo de periodização desenvolvido por Matveev, que foi o cara que simplesmente ganhou tudo com a extinta União Soviética, era um modelo de treinamento baseado num macrociclo integral completo, ou seja, de médio a longo prazo. Por quê? Porque antigamente, há décadas atrás, as competições elas não eram tão próximas umas das outras. Então você tinha condições de fazer um planejamento a médio e longo prazo para num determinado dia D você ter o teu atleta ali no maior condicionamento, na maior performance e desempenho possível. Hoje em dia, a grande exigência, né, dos calendários internacionais, por questão até que o esporte, obviamente, se tornou aí uma condição extremamente rentável, né, se modernizou, se profissionalizou mais ainda. As competições internacionais, nacionais e regionais, elas hoje em dia são tão importantes quanto aquela competição lá há tempos atrás, há décadas atrás, que, por exemplo, era só talvez um campeonato mundial em um ponto específico do ano. Hoje nós temos diversas competições ao longo do ano, né? E o que isso gera de necessidade? O teu atleta estar bem condicionado, no ápice do nível de condicionamento dele, em vários pontos do ano. Ou seja, hoje em dia não dá para você mais planejar um macrociclo. Então você tem que dividir esse macrociclo em mesociclos. Hoje em dia, a periodização de Matveev é muito criticada, né, que foi o cara que deu o pontapé inicial lá em suas compilações, né, em suas escrituras, e colocou isso através aí de suas publicações, de seus livros, seus anais de pesquisas, né? O Matveev, a periodização de Matveev é muito criticada hoje em dia, justamente por causa dessa necessidade do atleta estar muito bem condicionado em diversos pontos do ano. Mas hoje em dia é muito fácil criticar, já que as coisas modificaram. Agora, há tempos atrás, décadas atrás, Matveev ganhava tudo com a extinta Rússia, União Soviética, né? com agora a Rússia aí, né? A antiga União Soviética, socialista, comunista, ganhava tudo com relação aos esportes de força e potência. Então, hoje em dia, as coisas realmente mudaram. Não dá para você planejar um macrociclo integral completo de um atleta que precisa estar bem em diversos pontos do ano. Então, você precisa dividir essa periodização em ciclos mais curtos, que são chamados de mesociclos. E dentro desses mesociclos, né, onde você vai ter aí diversos pontos, o teu atleta no ápice da performance ao longo do ano, da temporada, você vai ter aí dentro desses mesociclos as sessões que são, na verdade, os microciclos. Um conjunto de sessões, de determinado número de sessões, formam-se os microciclos. Esse modelo de mesociclo integrado, né, composto por diversos microciclos, ele leva aí, conforme eu falei, está escrito aqui embaixo, a possibilidade do atleta estar bem condicionado em diversos pontos do ano. Antigamente não, você só precisaria estar bem fisicamente numa determinada época do ano, onde tinha, por exemplo, uma competição principal. Hoje, realmente, pela necessidade, pela modificação, pela alteração do calendário, a história é um pouquinho diferente. Por isso, os experts em periodização sentam o malho, criticam o modelo de periodização de Matveev. Só que se o modelo de periodização de Matveev fosse ruim, ele não teria ganho, né, tudo o que ele ganhou na vida dele com a extinta União Soviética. Dando sequência aqui, quando a gente fala de periodização e montagem do treinamento, é importante aí salientar que existem vários tipos de formas de progressão. Essas progressões elas podem ser retilíneas, ou seja, continuamente aumento. Elas podem ser escalonadas, ou seja, elas podem ser quantificáveis, né, por escala, ou seja, esses aumentos são muito agressivos e são sempre aumentos também, e elas podem ser de forma ondulatória ou oscilatória. E esse modelo de incremento oscilatório, né, essa dinâmica oscilatória, ela permite melhorar a funcionalidade e adaptação do atleta de alto nível, porque dentro
desse mecanismo oscilatório existe o quê? Estímulo e recuperação. Então, hoje em dia, a gente já sabe, eu já falei isso nos módulos anteriores, o princípio da supercompensação, a teoria do princípio da supercompensação, que ela existe fisiologicamente falando. Quando você recupera, regenera um organismo, você tem a possibilidade de dar um estímulo posterior mais forte do que o último estímulo forte que foi dado. Quando você tem aí a forma de periodização retilínea ou escalonada, simplesmente chega uma hora que ocorre o platô, você não consegue mais gerar aumentos se você não tiver o processo de recuperação. Então aqui embaixo, essas oscilações ondulatórias fazem parte aí, né, tanto das manipulações quanto a variável volume e intensidade. Ou seja, você pode manipular de diversas formas. Você pode só aumentar e recuperar o volume, você pode aumentar e recuperar só a intensidade, ou você pode manipular por interdependência das variáveis volume e intensidade essas duas questões, essas duas variáveis, né? E mais importante, os valores máximos de cada uma, eles não necessariamente coincidem, ou seja, quando você pode estar no ápice do teu incremento de intensidade, não necessariamente os aumentos com relação à variável volume precisam estar necessariamente no mesmo nível. A gente vai ver depois graficamente como é que isso funciona. Então a gente tem várias formas aí com relação às oscilações ondulatórias. A gente pode manipular só incrementando e recuperando, regenerando o volume, ou incrementando e regenerando a intensidade, ou manipulando ao mesmo tempo essas duas variáveis. Matveev destaca ainda algumas características relevantes na teoria da periodização. Isso é importante ser destacado. Algumas delas eu já mostrei anteriormente. As condições climáticas, né, são fatores determinantes na periodização do treinamento esportivo. O calendário, né, de competições influencia, obviamente, na organização do processo de montagem, ou seja, falei anteriormente, se você tem uma competição ao longo do ano, você monta um macrociclo. Se você tem 3 competições ao longo do ano, não dá para você montar um macrociclo, você vai montar 3 mesociclos, certo? A unidade de formação especial e geral do desportista, ela deve ser respeitada, ou seja, é óbvio que o nível de condicionamento, a habilidade do atleta precisa ser levado em consideração e respeitado para você identificar qual é o tipo de periodização que mais se adequa. O caráter contínuo do processo de treinamento deve combinar sistematicamente carga e recuperação. Acabei de falar sobre isso, ou seja, o mecanismo oscilatório, né, ondulatório, ele é o melhor, porque após um processo regenerativo, você consegue gerar estímulos mais fortes do que o último estímulo mais forte dado em seu atleta, em seu cliente. Matveev ainda defende o aumento progressivo e máximo dos esforços de treinamento, ou seja, você sempre, quando for estimular, você tem que trabalhar no teu máximo. Por isso que a gente vai ver, trazendo aí a teoria do treinamento esportivo para a nossa realidade, né, para o treinamento de força, de academia, a gente vai ver que a gente vai ter sempre que trabalhar no limite da nossa força, da nossa resistência. Por quê? A teoria de Matveev, se é para a gente seguir a teoria de Matveev, e o HTS é baseado nessa teoria da periodização, e por isso que vem funcionando, essa teoria desenvolvida por Matveev, ela defende justamente isso, que a intensidade ela tem que ser sempre máxima, seja em qual variável que você for modificar. Se você for modificar o volume, se você for modificar a intensidade, esse aumento ele tem que ser progressivo e máximo. Bom, dentro de um modelo de periodização, de um macrociclo integral completo, proposto por Matveev, Matveev desenvolveu um macrociclo integral completo. E dentro, como já foi falado nos módulos anteriores, dentro desse macrociclo integral completo, são compostos por diversos mesociclos. E dentro de cada mesociclo cada mesociclo são compostos de inúmeros microciclos. Então eu estou pegando aqui um exemplo de um microciclo de introdução proposto por Matveev. Esse microciclo introdutório, o microciclo inicial de introdução, ele é um microciclo composto por volumes de trabalho
que variam de 40% a 60% daquilo que o atleta pode chegar. Levando-se em consideração que quando você faz o processo inicial de avaliação, que você termina todos os dados avaliados que você colocou lá de teste, isso representa o início, e o início é representado por 40% daquilo que o atleta pode alcançar de volume de trabalho. Então essa característica de microciclo, que é um microciclo de introdução, chamando aqui de microciclo introdutório, ele vai de 40% a 60% do volume de trabalho. Tudo bem? Então olha só, isso aqui é extremamente importante. Falei agora há pouco nesse último slide, mas vou destacar mais uma vez aqui. O microciclo introdutório ele vai de 40% a 60% do volume máximo de trabalho que o teu atleta, o teu aluno, o teu cliente de personal ele pode chegar. Se o incremento ele for de 5% entre os estágios, nós vimos lá que pode ser de 2% a 10%, é o que a literatura mostra. Se esse incremento ele for de 5% entre os estágios, ou seja, a cada sessão, esse microciclo ele vai ter 6 sessões, como nós vimos, 40, 45, 50, retorna para 40, 55, 60% do volume máximo de trabalho. Volume de trabalho é uma coisa, volume de repetições é outra, volume de séries é outra, intensidade é outra. Vamos por partes. Matveev, ao desenvolver o seu planejamento macrociclo integral completo de periodização, contido todas essas informações em seus livros, em seus anais de pesquisa, diz que a primeira sessão de treinamento, depois que esse atleta realizou todas as baterias de testes, tá? A primeira sessão corresponde a 40% do volume de trabalho que esse atleta pode alcançar, tá? E como eu falei anteriormente, se esses incrementos forem de 5%, esse microciclo vai ter 6 sessões. E é importante salientar o seguinte, não necessariamente esse microciclo ele vai ser realizado em 6 dias. Ele só vai ser realizado em 6 dias se o teu aluno de personal, trazendo para a nossa realidade, ele treinar de segunda a sábado, por exemplo. Se ele não treinar de segunda a sábado, por exemplo, se ele só treinar 3 vezes por semana de segunda, quarta e sexta, esse microciclo vai durar mais que uma semana. Ou seja, no caso, se ele der 5% de incremento e o teu aluno treinar 3 vezes por semana, esse microciclo, por exemplo, ele vai ser constituído de 2 semanas. Ou seja, segunda, quarta e sexta, uma semana, 3 sessões. Segunda, quarta e sexta na semana seguinte, mais 3 sessões, 6 sessões. Com 5% de incremento. Eu coloquei aqui, por exemplo, se o aluno for muito descondicionado, iniciante, não suportar uma pancada de incremento muito alta, né, em torno aí de 5%, eu coloquei aqui, se o incremento, por exemplo, for metade disso, 2,5% entre as sessões, entre os estágios, esse microciclo ele vai ser constituído de 11 sessões. E esse microciclo ele só vai ser realizado em 2 semanas se o teu aluno necessariamente treinar todos os dias. Se o teu aluno não treina todos os dias, um microciclo, acredite se quiser, vai durar 2, 3, 4 semanas. Vai depender da característica de cada um. Você viu aí, você que está aí do outro lado, você viu o slide, 2 slides atrás? Depende do nível de condicionamento, depende da frequência, depende da característica, né, do atleta, se é iniciante, enfim, se é avançado, da frequência, do volume de trabalho, de treinamento que ele vai ter. Então, nesse exemplo aqui, esse microciclo, né, que vai de 40 a 60, se o incremento for mais brando, ele vai demorar, obviamente, partindo de 40, ele vai demorar mais tempo a chegar a 60. No caso aqui, como eu já calculei, serão 11 sessões. Ou seja, quase o dobro. E esse aluno, por exemplo, treinando 3 vezes por semana, que é o que nós temos aí de uma maneira geral, identificado até por pesquisas nacionais, né, em revistas nacionais, a média de frequência semanal de clientes de personal varia aí de 2 a 3 vezes por semana. Então esse microciclo de 11 sessões, ele vai durar aproximadamente aí 3, 4 semanas, um único microciclo. Então imagina calcular tudo isso. Então é importante essa nota aqui, por isso que eu quis deixar destacado um slide só para isso. Então a gente seguindo,
Depois do microciclo introdutório ou de introdução, proposto por Matveev, vem o microciclo condicionante 1, que ele visa o quê? Condicionar o que o atleta ganhou no microciclo de introdução. Esse microciclo condicionante 1, ele vai de 60% até 30%. Ele tem 3 sessões com o mesmo volume de trabalho, 60, 60, 60, e depois ele tem 3 quedas contínuas. Lembrando que quando se tem a recuperação dentro do microciclo, essa recuperação é o dobro do incremento. Isso é importante, isso está descrito nos anais de pesquisa de Matveev. Exemplo, no microciclo de introdução era 40, 45, 50. Foi de 5 em 5. Quando saiu de 50 para recuperar, saiu de 50 para 40. Por quê? Se o incremento era 5%, a recuperação dentro do mesmo microciclo ela é o dobro do incremento. Se o incremento foi 5%, a regeneração é 10%. Ou seja, a mesma coisa aqui, 60, 60, 60. Como esse microciclo condicionante 1 ele faz parte do macrociclo integral completo desenvolvido por Matveev, a queda de 60 ela não vai cair para 55, ela vai cair para 50, depois ela vai cair para 40 e depois ela vai cair para 30. Essa é a característica gráfica desse microciclo condicionante 1. Dentro do planejamento, do macrociclo integral completo proposto, desenvolvido por Matveev, existem 3 microciclos condicionantes com a mesma característica gráfica. O que modifica? O volume de trabalho. O microciclo condicionante 1 são 3 sessões iguais antes das recuperações, das regenerações dentro do próprio microciclo a 60% do volume. O microciclo condicionante 2 é igual, só que ele começa a 65% do volume de trabalho que o teu atleta, o teu cliente, o teu aluno de personal pode chegar. O microciclo condicionante 3 também tem a mesma característica gráfica. Ele começa com 70% do volume e depois ele tem 3 quedas contínuas. Novamente, 70, 70, 70, 60, 50 e 40. Não muda nada, a característica gráfica é igual. Depois dos 3 microciclos condicionantes, entra o microciclo de choque, que começa com 80% do que o teu aluno, o teu atleta, o teu cliente de personal pode chegar. Não é 80% de intensidade, é 80% de volume de trabalho. E vai até 90%, e depois ele tem as quedas conforme as mesmas características dos microciclos condicionantes. Então ele vai 80, 85, 90. A recuperação não é o dobro do incremento? Então de 90 vai para 80, de 80 vai para 70, de 70 vai para 60. Eles seguem a mesma filosofia, a mesma característica. Depois do microciclo de choque, obviamente o que precisa ter um microciclo de taper, ou microciclo regenerativo, recuperativo, microciclo de recuperação. Essa característica desse microciclo recuperativo começa com 60% do volume e cai justamente 2 vezes, ou seja, 60, 50 e 40, novamente 60, 50 e 40. Estes são os microciclos desenvolvidos por Matveev. Como esses microciclos são encaixados nos mesociclos, a gente vai ver lá na frente, tá? Nem todo mesociclo é composto por todos esses microciclos. O mesociclo inicial, por exemplo, é composto por microciclo introdutório, condicionante 1 e 2, recuperativo. Não tem choque nem microciclo condicionante 3. Então, os mesociclos vão depender muito do estado de treinamento do teu aluno, do período que você tem para treiná-lo e de muitas outras variáveis que já foram faladas anteriormente. Mas os microciclos existentes dentro do macrociclo integral completo, e obviamente dentro desse macrociclo, os mesociclos desenvolvidos, constituído por Matveev, são esses. E as características gráficas eu acabei de mostrar para você.